Capítulo 9. Por que os párocos não nos deixam em paz e sempre nos estimulam a confessar? Ah, meu Deus, é porque eles seguem as instruções que nosso Senhor lhes deu e porque nos querem fazer o bem, mesmo contra a nossa vontade. Um padre que deixa os fiéis em paz, que não excita os pecadores ao arrependimento, é um padre infiel, preguiçoso e prevaricador. Dois termos resumem o ministério sacerdotal: a glória a Deus e a salvação das almas. Os padres são a polícia espiritual do bom Deus sobre a terra. Eles rastreiam, perseguem, cercam e agarram os pecados, como os policiais e guardas perseguem e capturam os bandidos. Os guardas, apesar do zelo, não capturam todos os homens corretos. Os padres também não. E isso é uma grande pena. Creia em mim, pobre homem correto. Deixe que a polícia do bom Deus o prenda. Ela não o levará à prisão, mas ao paraíso. Não lhe colocará algemas, mas lhe dará a mais doce e profunda das liberdades, a libertação de uma alma da vergonhosa escravidão imposta pelo vício. Abençoados são, portanto, os padres caridosos, cuidadosos e vigilantes, que não deixam as pessoas ao seu redor adormecerem no mal e vegetarem no pecado. Semelhantes aos médicos que fazem os doentes recalcitrantes engolirem o remédio que devem curá-los, os bons padres nos salvam a despeito da nossa absurda resistência. Que você diria de um pastor que, com medo de incomodar as ovelhas e os cordeiros, deixassem-nos passear à vontade ao lado dos lobos? Não diria então que esse pastor é mais besta que suas ovelhas e que, à primeira ocasião, o patrão certamente o mandará embora? Assim será com o padre, sem zelo nem vigilância. Nosso Senhor, que lhe confiou as ovelhas dele, condená-lo-á sem misericórdia. Que Deus preserve você de um pároco que o deixe em paz. Capítulo 10. No protestantismo é bem melhor. Lá não é preciso se confessar. Bem melhor? Dizer isso é lamentável. O protestantismo é a religião de quem não tem religião, bem como a religião do homem correto. Entre os protestantes, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Trata-se de uma debandada religiosa universal. Ninguém sabe no que crê, nem por que crê no que crê. Cada um faz o que quer e vive de acordo com seus caprichos. É cômodo, mas não é cristão. Eles não se confessam. Claro que não. Confessar-se não é cômodo. Jejuar também não é. E nem obedecer. Eles rejeitam tudo o que Cristo estabeleceu para santificar o homem, afastá-lo do orgulho e das ilusões do amor próprio. E você ainda acha que essa religião é a melhor? Você não é nada exigente. Os protestantes não se confessam e por isso as suas consciências são incultas. Já viu terras incultas? Mesmo que o solo seja de boa qualidade, aí crescem ervas daninhas, espinhos e cardos. Por quê? Porque o trabalho benéfico da lavoura não passou lá. Porque o lavrador não conseguiu penetrar a relha do arado ou a ponta da enxada nas entranhas da terra para fecundá-la. Ela permanece estéril e improdutiva, e só a muito custo as cabras conseguem pastar o magro alimento. Tais são, como prova a experiência, as pobres consciências protestantes, que nem o trabalho duro da confissão consegue abrir. Não obstante a relativa honestidade natural e as boas inspirações, não são cristãos. Meu Deus, que crime cometerão os homens que arrancaram de nações inteiras o benefício inestimável do sacramento da penitência? Lutero, apóstata e libertino, de início não queria aboli-la. Preferiria obedecer ao Papa, escreve ele um dia, do que consentir na abolição da confissão. Entretanto, todas as seitas protestantes aboliram-na, e com ela tudo o que é consolador
e santificante no cristianismo. Muitas vezes vimos os próprios protestantes assustados com a impudência espiritual e moral que a abolição da confissão produziu em suas fileiras. Quando a confissão foi abolida, diz a liturgia protestante da Suécia, seguiu-se imediatamente a essa concessão uma libertinagem tão abominável que cada um acreditou poder, sem se importar com o que diziam os pastores, satisfazer todas as suas paixões. Os cavalos levam o cocheiro e as rédeas já não conduzem a carroça. Os magistrados luteranos de Nuremberg chocaram-se de tal modo com o excesso de vícios que se seguiu quase de imediato à abolição da confissão, que tiveram de enviar uma embaixada ao imperador Carlos V, suplicando-lhe que restabelecesse, entre eles, mediante um decreto, a prática da confissão. Como se os reis deste mundo fossem os mestres das consciências. Os ministros luteranos de Estrasburgo fizeram o mesmo em 1670. Vemos em nossos dias os protestantes lamentarem a ausência das profundas consolações do sacramento da penitência. Você que é feliz, dizia recentemente uma senhora protestante de Nimes a uma de suas amigas católicas, é bem feliz porque pode se confessar. Em matéria de religião, não é crível que o melhor seja o mais cômodo. O melhor, ou ainda o bem, o único bem, é o bem verdadeiro que Deus estabeleceu e ordenou. Ora, como já vimos, Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, estabeleceu em pessoa sua igreja sobre a terra e na sua igreja o sacramento da confissão para a remissão dos pecados. Não há nada tão feliz nem melhor que um bom católico que se confessa santa e assiduamente. Capítulo 11. Para que serve a confissão? Para que serve se lavar, pentear e escovar? Para ficar limpo. A confissão é o lavabo da nossa consciência. O padre lava, limpa, penteia, esfrega e escova a alma suja de pecado. Ele a deixa em bom estado, limpa e branquinha. As crianças que não querem dar ouvidos às suas mães permanecem o dia todo sujas e fedorentas. As almas que não querem a limpeza da confissão são almas sujas, almas emporcalhadas, almas enlameadas, almas ignóbeis. Para que serve a confissão? Para tudo. Ela serve para nos deixar em paz com o bom Deus, se tivermos a infelicidade de ofendê-lo, e para nos restituir a paz de coração, a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. Jamais estive tão feliz em minha vida, escreveu um dia, chorando e rindo, um garoto de 16 anos que acabara de fazer uma confissão geral, da qual necessitava muito. A confissão serve para prevenir uma multidão de pecados, desordens e escândalos, diria até mesmo de crimes. Quanta gente jovem e quantas moças não devem o seu bom comportamento e a sua honra ao santo hábito da confissão. A confissão é para eles o que a escora é para a videira. A escora a sustenta, impede-a de cair na lama e propicia a maturação de suas belas uvas, conservando-as suspensas e expostas ao calor do sol. Sem essa escora, a pobre videira, retorcida, cairia por terra, inútil e infrutífera. Para que serve a confissão? É preciso admitir que a confissão católica é uma coisa excelente, disse certa vez um pastor protestante. Ele acabara de receber um cheque de 1.000 francos, restituído após 18 anos por um ladrão desconhecido que havia decidido se confessar. Conheço pessoalmente um pastor luterano que, moribundo, se converteu ao catolicismo. Conta-me ele que fora roubado 2 vezes na vida. A primeira vez foi uma quantia de quase 500 francos que lhe roubaram em uma vila católica. Após a Páscoa, o pároco conseguira encontrar o dinheiro. Na segunda vez, foi nas Cevenes,
cadeia de montanhas do centro-sul da França, em plena região protestante. Também se tratava de uma quantia bastante considerável. Quando percebi que havia sido roubado, me dizia ele, perdi as esperanças de encontrar meu dinheiro. Não havia ali nenhum confessor para obrigar o ladrão a devolvê-lo. Não conseguiu recuperar um único tostão. Quantas restituições e reparações, dizia Rousseau, a confissão estimula entre os católicos. Sem dúvida, a confissão é a defensora mais fiel da propriedade. Um proprietário não precisa temer pelo patrimônio quando seus empregados se confessam. Também se observa com frequência famílias protestantes que escolhem empregados e serventes não somente entre católicos, mas entre católicos praticantes e fervorosos. A confissão está para os mandamentos de Deus, assim como a casca está para a fruta. A casca é dura, a confissão também é. A fruta só se conserva doce e suculenta por causa da casca. A inocência, a castidade, a fidelidade ao dever, a moral cristã, a alegria e a paz não se conservam senão pela confissão. A confissão, se fosse feita por todas as pessoas de uma sociedade, equivaleria 100 vezes a todos os guardas e policiais imagináveis. Cada um seria protegido por sua própria consciência e esclarecido pelo padre sobre deveres de toda espécie. E você ainda pergunta, após tudo isso, para que serve a confissão? Vá se confessar, pobre homem, e verá para que serve. Se ela servisse só para que você não dissesse bobagens desse calibre, já valeria a pena. Capítulo 12. Confessar-se é bom para as criancinhas? E pode ter certeza que também é bom para os homens grandes, talvez ainda mais que para as criancinhas. O piloto é útil e necessário ao navio do primeiro até o último momento da navegação. Se ele é útil nos momentos de bonança, quanto mais não será quando o vento aumenta, a tempestade irrompe e as ondas empurram o navio em direção às rochas. É verdade que no confessionário o padre é o anjo guardião da infância. Ele a protege contra uma corrupção sempre precoce, ensina a viver de acordo com Deus e pensar e fazer o bem. Ele deposita nela, como em terra virgem, a semente pura da salvação. Mas, à medida que a criança cresce, os perigos aumentam, as paixões internas unem-se aos maus exemplos externos e às seduções de todo tipo, a fim de afastá-la do bom Deus. Quando se torna homem, a luta do bem e do mal toma proporções ainda maiores. O fardo da vida torna-se mais pesado, as ilusões vão embora e as paixões permanecem. O pobre navio está mais que nunca ameaçado de ser engolido pela tempestade. Pois bem, o padre está sempre a postos, como piloto de navegação humana, anjo de salvação, sustentáculo, consolador e salvador. Jesus não o dá somente às crianças, mas aos rapazes, às moças, aos maridos e às esposas, aos ricos e pobres, e ao velho prestes a descer ao túmulo. O padre é o homem de todos, porque todos têm necessidade dele. A confissão é boa para você, pela mesma razão que é boa para seu filho, porque você não vale grande coisa, é fraco e inclinado ao mal. Portanto, vá o mais cedo possível ao confessionário e não banque o orgulhoso, pois isso em nada beneficia pobres homens como nós. Capítulo 13. Não preciso me confessar, pois não fiz mal a ninguém. Não é possível ser um homem correto sem a confissão? Sem a confissão, dificilmente você será um homem correto. Em todo caso, é absolutamente impossível ser cristão sem se confessar. Ora, todos nós somos obrigados a ser cristãos e homens corretos. Saiba que não é grande coisa ser o que o mundo denomina homem correto. De 100 indivíduos escolhidos ao acaso, pelo menos 95 serão homens corretos, isto é,
95 indivíduos que nunca mataram, nunca roubaram de forma grave, nem foram presos, e que, segundo as leis do país, são considerados pessoas exemplares. Mas entre um pouco na vida íntima e na consciência desses 95 homens corretos. Quantos oram a Deus, obedecem aos mandamentos e cumprem o primeiro dentre todos os deveres do homem nesta terra? Quantos você não encontrará que possuem o hábito de blasfemar, jurar, violar a lei sagrada do domingo e convencer os outros a violarem também? Hábito de faltar com o mais importante deveres da família, serem insuportáveis em casa, irritar-se com qualquer coisa, encolerizar-se e se vingarem. Quantos cometem desordens gravíssimas contra os bons modos, adultério, infâmias de todo tipo, que lhes cobririam de vergonha se fossem conhecidas? Quantos não haverá que, sem roubar às claras, roubam a si mesmo, graças a falsos escapes de consciência e às tentações que o comércio apresenta? Nada disso os impede de integrar o número das pessoas corretas, de serem considerados e vistos por todos e por si mesmos como pessoas corretas. E você acredita que essa gente é correta aos olhos do bom Deus? Acredita que a confissão não é feita para eles? Ora, bolas, é precisamente para eles que ela é feita. Só existe um freio para os crimes ocultos, a confissão, dizia Voltaire. Não sou só eu quem diz, é Voltaire, homem correto de primeira classe. Logo, o homem correto do mundo é uma presa perfeita para o confessionário, presa de primeira qualidade, toda perfumada de orgulho e presunção, presa de consciência cega e couro duro, que só a munição de um bom confessor pode abater. Ó homem correto, meu amigo, que nunca fez mal, vá sem medo. O confessor abrirá os seus olhos e o fará enxergar o que você realmente é e o que não é. Você acha que é uma pomba branca, mas após se ver no espelho de um fiel exame de consciência, ficará bastante surpreso ao ver que é um corvo. Capítulo 14. Conheço muitas pessoas que se confessam com frequência e nem por isso se tornam melhores. Muitas pessoas? Isso não é verdade. Algumas, talvez. Isso se explica pelos que se confessam mal, ou se confessam como se não confessassem de modo algum. Quando nos lavamos mal, é como se não nos tivéssemos lavado. Quando nos lavamos com cuidado e habitualmente, ficamos mais limpos do que quando não nos lavamos. Quando nos confessamos bem e com habituidade, somos melhores do que quando não nos confessamos, de modo que nos tornamos bons, muito bons. Não digo que nos tornamos perfeitos. A perfeição não é deste mundo, e a própria religião, ao passo que nos conduz a ela, nos ensina que a perfeição só é possível na eternidade. Mas se os cristãos piedosos não são perfeitos, valem infinitamente mais que os ímpios e os indiferentes. Aqueles têm, como estes, qualidades naturais, mais ou menos notáveis, e, além disso, um conjunto de virtudes adquiridas que aperfeiçoam com muito a conduta. Eles aprendem na escola do padre, aos pés do confessor, a se tornarem melhores em todas as coisas. Os esposos a serem fiéis, os pais a cuidar bem da educação dos filhos, os rapazes a respeitar, honrar e ajudar os pais, as moças a permanecerem modestas e puras através da oração e do trabalho, os patrões a estimar seus empregados e os empregados a serem fiéis aos patrões, os ricos a serem mais caridosos, os pobres resignados e pacientes. Todos, em suma, aprendem a se conservarem bons e se tornarem melhores. Diga-me, entre as pessoas que você conhece e se confessam frequentemente, acaso há muitos maus filhos, maridos e esposas infiéis, libertinos, bêbados e ladrões? Há muitas moças depravadas ou homens escandalosos? Tem uma trave no olho, meu amigo, e vê a palha no olho do vizinho?
Arranque logo a trave e só depois terá o prazer de falar das nossas palhas. Sejam quais forem as imperfeições e os defeitos dos cristãos, quiçá dos padres, a confissão permanece o que é, a água salutar que purifica a consciência. Você nunca me convencerá de que a água não lava. Capítulo 15. Há pouco tempo confessei-me, mas isso não me impediu de recair. Há pouco tempo tomei banho, mas isso não me impediu de sujar-me novamente. Há pouco tempo comi, mas agora sinto fome. Labor inútil, trabalho perdido. Já não tenho vontade de tomar banho nem de comer. E agora? A vida da alma é como a vida do corpo. São duas vidas que precisam ser cuidadas, mantidas, alimentadas, preservadas e fortificadas por um trabalho paciente que recomeça a cada dia e durará até a morte. O bom Deus no Evangelho declarou-nos que será salvo aquele que perseverar até o fim. Você é muito apressado, caro amigo. Deseja fazer tudo de uma só vez. Não é deste modo que se deve agir. A cada dia basta o seu fardo. Hoje, lave-se e alimente-se pelo dia de hoje. Amanhã, lave-se e alimente-se pelo dia de amanhã. E assim por diante até o fim. É o mesmo com a alma. Hoje, purifique-se e cuide bem dela, sem pensar em um futuro que talvez não venha, e que, se chegar, vai cuidar de si mesmo. Reze, confesse, comungue e sirva a Deus. Recomece todo dia e não relaxe jamais. Quando ajusto meu relógio, não pretendo que funcione indefinidamente, mas tenho de lhe dar corda ao fim de 8 ou 15 dias. Do mesmo modo, ajuste e dê corda na sua indisposição e na sua pobre consciência, que atrasa todo dia, para à toa e tem necessidade de frequentes visitas ao relojoeiro. Capítulo 16. É incômodo ter de ir à confissão. É por isso que não vamos ao confessionário para nos divertir. Apenas os inconsequentes só fazem o que os diverte. O dever, qualquer um que seja, em geral não é divertido. Ora, a vida se compõe de deveres. Não se engane. Se ela oferece de vez em quando alguns prazeres, isso não passa de oásis no deserto. O bom Deus faz por nós o que as mães fazem pelos filhinhos. Para obrigá-los a comer o pão e a carne, ela coloca um pouco de molho na carne e um pouco de manteiga e geleia no pão. O prazer é a geleia do dever. O dever é o pão sólido que alimenta. Porventura você é criança para só querer a geleia do pão? As almas moles e superficiais que fazem esse regime estão em mau estado. Elas só sabem rir, porém o bom Deus disse: ai de vós que rieis. Sirvamos a Deus porque esse é o nosso dever, nosso grande dever. Rezemos e confessemo-nos porque esse é o dever, e porque é útil e necessário nos confessarmos e nos confessarmos com frequência. Se isso nos agrada, melhor ainda. Se nos aborrece, não importa. Não é essa a questão. Saibamos de uma vez por todas superar as dificuldades pueris e nunca mais repitamos, quando se trata de um dever religioso, esta frase covarde: isso não me agrada. Será bem mais incômodo ir ao inferno e lá queimar por toda a eternidade. Capítulo 17. É difícil demais, não tenho coragem. Certo general, militar aposentado, membro honorário da Sociedade Trabalhista de São Francisco Xavier, perto da paróquia de São Sulpício, em Paris, morreu em 1845 com todos os sentimentos da mais edificante piedade. 2 anos antes, em uma das reuniões solenes da sociedade, ele se sentou próximo ao bom Frei João, capelão diretor da obra. Antes da abertura, lhe disse o general, batendo-lhe amigavelmente no ombro: escuta, caro Frei, sou um velho patife, não valho quase nada. Você está brincando, meu general, lhe respondeu o risonho Frei. Não acredito nisso.
O Senhor, um homem valente, que derramou sangue nos campos de batalha. No máximo poderia se acusar de ser um retardatário diante do grande general lá de cima. Mas cedo ou tarde voltará a ele. Olhe, as coisas que escuto e vejo nesta terra, já há algum tempo que me apertam o coração. Mas para resolver isso, há a confissão, e aí está o problema. Capturar uma bateria me daria menos medo. Ah, meu general, o senhor com medo? Medo infantil. De perto não é tão difícil quanto parece de longe. É um purgativo duro de se engolir, mas que no fundo é doce e cura infalivelmente. Purgante é sempre amargo e é preciso ter grande coragem para. A reunião começa e a conversa acaba. 3 semanas depois, o bom general se dirigia radiante à casa dos irmãos. Bem, caro irmão, disse ele ao Frei João, assim que o viu, está feito. Entende o que eu quero dizer? Não tenho certeza, disse o bom Frei sorrindo. Acabou. O remédio foi engolido e estou curado. Curado e muito contente. Você tinha razão. Só é assustador de longe e para os covardes. Veja, à medida que falava, sentia como se um peso me saísse de dentro do peito. Rejuvenesci 30 anos. Estou que não me aguento de felicidade. E dizendo isto, apertava as mãos do Frei, quase lhe quebrando os ossos. Os que se atolam no pecado são estúpidos e infelizes, dizia outro desses velhos convertidos, que durante mais de 10 anos não havia ousado confessar os pecados. Ele acabara de receber a absolvição e, maravilhado, com o rosto banhado em lágrimas, dizia ao padre: posso assegurar que vivi um inferno, e no momento em que o Senhor me absolveu, senti tão grande consolação que imaginei estar no paraíso. Se você fizer a experiência, já não dirá, é difícil demais. Dirá ao contrário, Deus é boníssimo por contentar-se com uma reparação tão pequena e por nos salvar a um custo tão baixo. Pense, de um lado você tem o fogo eterno do inferno e o seu pecado. Do outro, uma confissão, sem dúvida dolorosa ao amor próprio, mas suave ao coração. Uma simples confissão, que não passa de 10 ou 15 minutos, feita a um amigo, a um pai indulgente, cuja função é perdoar, consolar, amar. Francamente, se você achar isso muito difícil, não sei onde está com a cabeça. Se um réprobo pudesse vir a este mundo e obter o perdão através da confissão detalhada dos pecados que o condenaram, qual não seria sua alegria e gratidão? Para você ainda resta tempo. Seja sábio e se afaste do terrível abismo que em breve poderá engoli-lo para sempre. Capítulo 18. Cometi pecados abomináveis, não consigo confessá-los. Mais cedo ou mais tarde será preciso confessá-los. Portanto, não perca tempo. Sejam quais forem suas faltas, garanto, mesmo sem conhecer você, que seu confessor já escutou pecados piores. Que amor próprio estranho, esse de sempre imaginar-se o único da espécie e o primeiro em tudo, até no pecado. Este é um artifício comum do demônio. Quando quer nos fazer cometer um pecado, diz-nos: isso não é nada, é uma ninharia. Depois poderá se arrepender e confessar. Depois que cometemos o mal, o mentiroso muda de tom. Veja só, exclama ele, que abominação, que infâmia, que vergonha. Ousará algum dia contar o que você fez? Nunca se fez nada parecido. Mentiroso, duplamente mentiroso. Mente antes e mente depois. Antes, ao diminuir a gravidade do pecado, e depois, exagerando-lhe a medida. Antes, fazendo-nos esquecer a santa justiça de Deus, e depois, fazendo-nos esquecer a sua infinita bondade, ternura e misericórdia. Tanto antes como depois, somos seus joguetes. O lobo de Santo Agostinho cuida de calar a ovelha que rouba, com medo de que seus balidos
atraiam a atenção do pastor. Do mesmo modo, o demônio cala uma multidão de pecadores, com medo de que peçam socorro ao pastor das almas. Pobre ovelha, se você balir e chorar, será salva. Capítulo 19. Cometi pecados graves demais para que Deus me perdoe. Pecados graves demais para que Deus os possa perdoar? Mas você sabe o que está dizendo? Isso é blasfêmia. A bondade de Deus é infinita, absolutamente infinita, sem limites e sem medida. E é de fé que Deus perdoa todos os que se arrependem. Pensar o contrário é heresia e impiedade. Escute e leia o que está no Evangelho. Quando Jesus estava no templo de Jerusalém, levam até ele uma mulher culpada de crimes baixíssimos. Devemos apedrejá-la? Perguntam os fariseus. Quem dentre vós não tendes pecados, atire a primeira pedra, responde o Senhor. E tendo a multidão se retirado, a mulher adúltera confessa seu crime com humilde arrependimento. Mulher, alguém te condenou? Pergunta-lhe Jesus. Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Zaqueu, o escandaloso ladrão, recebeu nosso Senhor em casa. Os judeus murmuravam. Vede, diziam, ele entrou na casa daquele pecador. Mas a bondade de Jesus havia tocado o coração do condenável Zaqueu. Ele se lança aos pés do Salvador e confessa suas faltas. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Hoje, disse Jesus, lançando sobre ele um olhar de misericórdia, hoje entrou a salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Com a mesma bondade compassiva, ele acolhe sem palavras de reprovação o arrependimento de Madalena, a pecadora pública. Ele alegra-se ao vê-la a seus pés, chorando e batendo no peito. Ele a defende contra Simão o fariseu e a perdoa de suas inumeráveis faltas. Teus pecados são perdoados. Vai em paz. E a pecadora purificada se levanta santa e transfigurada. Madalena torna-se Santa Maria Madalena, a mais santa das mulheres do Evangelho depois da Virgem Maria. Enfim, sobre a cruz, Jesus também perdoa sempre. O bom ladrão crucificado à sua direita havia começado por insultá-lo, assim como fizeram o outro ladrão e todos os presentes. A graça de Deus tocou-lhe o coração. A doçura e a paciência de Jesus o desarmam. Ele entra em si, arrepende-se, tem esperança e confessa seus crimes. Senhor, lamenta-se ele, lembrai-vos de mim no vosso reino. Hoje mesmo, respondeu-lhe o compassivo Salvador, estarás comigo no paraíso. Eis o Deus de quem você tem medo. Pobre homem, não o conhece, e julga o coração dele com base no seu. Peça-lhe perdão pela injuriosa desconfiança ao seu amor. Apressa-se em se jogar aos pés dele, como o filho pródigo. Ele lhe espera no confessionário, escondido no padre. Não faça como Caim, que, sendo o primeiro de todos os pecadores impenitentes, profere esta blasfêmia. Meu pecado é grande demais para que Deus me perdoe. Caim e Judas, homens de desespero, e, por conseguinte, da reprovação. Pedro, Madalena, Zaqueu, Agostinho, nomes abençoados e coroados de glória por terem sabido chorar, desejar e amar. Quem quer que você seja, pobre pecador, não se preocupe mais. Arrependa-se e tenha certeza que será perdoado. Capítulo 20. Não vale a pena me confessar, sou muito fraco. Tenho certeza de que pecarei de novo. E eu tenho certeza de que você não vai cair de novo e que vai se transformar em um homem corajoso. Você sozinho nada pode, é bem verdade, mas com a ajuda de Deus e a força dos sacramentos,
Com os conselhos e o apoio de um bom confessor, tudo pode. Um doente, consumido pela febre, não consegue andar com passo firme, nem cumprir suas tarefas. Mas basta que recupere um pouco a saúde e logo andará com firmeza. Ele será robusto e valente, nada o cansará. Será um novo homem. Assim sucederá também com você, meu bom amigo, caso venha a ser um verdadeiro cristão. Cristão fiel e praticante. Hoje, abandonado às próprias forças, ou melhor, à própria fraqueza, você está definhando, não consegue rezar, se aborrece com os deveres, não consegue ser casto, resignado, paciente, etc. Confesse-se, comungue, e com frequência. Escute o bom padre que lhe ajudará. Em pouco tempo, ficará surpreso com a abençoada metamorfose que a religião terá operado. Você será um novo homem. Contudo, não espere se tornar perfeito de uma vez só. É preciso tempo. A criança não se torna homem de um dia para o outro. Se apesar da sua leal boa vontade você recair, não se desencoraje, nem se impressione. Levante-se pronta, pacífica e corajosamente. De tanto martelar o prego, acabará por enfiá-lo e fixá-lo na parede. Quem deseja o fim, deseja os meios. Se deseja ser forte, abasteça-se nas divinas fontes de força que jorram dos sacramentos, como de uma fonte de vida. Capítulo 21. Se me confessasse, todo mundo zombaria de mim. Todo mundo é dizer demais. Os patifes, os ímpios, os bêbados e os idiotas, que não compreendem nada das coisas elevadas, talvez. Mas, francamente, você tem muito a estima de toda essa gente? Ela é louca e perversa. Que importa a um homem sensato o julgamento de gente perversa e louca? Veja bem, no que quer que se faça, não é possível agradar a todo mundo. É preciso escolher um partido. Se você é bom, desagradará aos maus. Se é mau, desagradará aos bons. A qual partido vale mais desagradar? É claro que ao dos maus, àqueles que não estimamos. Você acredita que vale mais agradar aos maus que aos bons, aos ímpios que aos cristãos, aos loucos que aos sábios, ao demônio que ao bom Deus? Zombarão de você? Mas em que isso lhe prejudica? Se zombam porque você é correto e puro, porque está disposto e saudável, porque cumpre suas tarefas, acha que por isso deveria mudar de modos? Faça pela sua alma o que você faz pelo seu corpo. Siga seu caminho, cumpra seu dever. Seja cristão e sirva a Deus, salve a alma e deixe os imbecis rirem. Quem ri por último, ri melhor. Zombarão de você? Talvez não tanto quanto pensa. As pessoas do mundo são mais levianas que perversas. No fundo, estimam o bem, o verdadeiro bem. Se você for devoto e fiel, se for cristão declarado e firme, se demonstrar uma piedade clara, sem fingimentos e pequenices, se for bom com todos, indulgente, amável e cordial, esteja certo de que não zombarão de você. Pelo contrário, será respeitado, estimado e querido por quase todos. Conheci um jovem militar, músico, no 25º Pelotão de Infantaria, que comungava 3 vezes por semana e levou perante todos os colegas uma vida das mais cristãs. Inicialmente, haviam tentado zombar dele. Ele se manteve bom, alegre e devoto. Em pouco tempo, deixaram-no em paz. E todo o regimento, do coronel até os soldados rasos, desenvolveu por ele grande admiração. Suplico, basta de respeito humano, basta de covardia. O bom Deus não quer covardes ao seu serviço. Confesse-se a despeito das pessoas e dê glórias por servir a Deus. Sem dúvidas você já ouviu falar do valente general Bedeu, que tantas vezes levou nossas tropas à vitória na Argélia.
Em 1846, ao retornar de uma de suas gloriosas campanhas na África, ele encontrou um padre que se dirigia à cidade de Constantina, na Argélia. Prontamente, ele ordenou que a tropa fizesse alto. Desceu do cavalo, ajoelhou-se ao lado de uma árvore e se confessou. Depois, dirigindo-se aos soldados, disse-lhes: Meus filhos, em poucos dias encontraremos o inimigo. Se alguém de vós quer colocar vossa consciência em ordem, que saia das fileiras e faça como eu. Saia da fileira também, saia do mal e da indiferença e faça como ele.